Graça e paz, irmãos. Eu sou o pastor evangelista Evandro Teixeira e nós vamos, nesse momento, darmos início a mais uma pré-aula da nossa EBD inovadora. Desde já eu convido você para que nós oremos ao Senhor iniciando esta aula. Jesus, obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui fazendo menção da Tua Palavra. Que o Teu Espírito possa nos iluminar a mente e nos dar entendimento, Senhor, daquilo que vamos estudar para que possamos aplicar a nossa vida e transmitirmos aos nossos alunos, em nome de Jesus. Amém. Amados, nós estamos agora na nossa lição, vamos estudar a lição de número 10 do nosso trimestre, onde nós estamos estudando Jó, Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos. Nós hoje vamos estudar a lição 10, a lição de número 10, onde o assunto da lição é Eclesiastes 5 a 8, a casa de Deus e os contrastes da vida. O texto áureo que diz da seguinte maneira: não se precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu na terra. Portanto, sejam poucas as tuas palavras. Eclesiastes 5, 2. A verdade prática diz da seguinte maneira: como encaramos as palavras, as riquezas e as injustiças da vida revelam o estágio de nosso relacionamento com Deus. Interessante sempre fazermos menção da verdade prática, né? Como a gente encara as palavras, as riquezas, as injustiças da vida revelam como está o estágio do nosso relacionamento com o nosso Deus. Hoje a gente vai, nessa lição, como a gente já citou no assunto da lição, estudar, fazer um resumo dos capítulos 5 até o capítulo 8 do livro de Eclesiastes. Tá? A nossa lição, como sempre, ela tem 3 objetivos, e é importante sempre fazermos menção dos objetivos da nossa lição. Primeiro, é advertir para o perigo de palavras que são pronunciadas impensadamente, mesmo na adoração a Deus. Sempre advertir o tocante àquilo que a gente vai falar, aquilo que a gente vai pronunciar, aquilo que a gente vai dizer. Segundo, ponderar sobre a vaidade e insegurança em relação às riquezas. Tá? Fazer essa ponderação entre vaidade e o nosso como a gente lidar com a questão, como nós lidamos com a questão das riquezas. Terceiro, mostrar que a vida é cheia de injustiças e desigualdades e isso se contrapõe à sabedoria. Então, dados os nossos objetivos, vamos para a nossa lição, onde a gente sempre tem 3 pontos. A gente vai falar sobre a casa de Deus e o voto, muito importante a gente fazer menção sobre a questão do voto, tá? A vaidade das riquezas no ponto 2 e no ponto 3 nós vamos falar sobre os contrastes da vida. Então vamos à nossa aula propriamente dita. Nesses capítulos o escritor ressalta a importância da religião verdadeira alicerçada no temor a Deus, tá? Salientando qual deve ser o nosso procedimento na casa de Deus. Adverte também para a questão das riquezas materiais que devem ser usufruídas com fruto do trabalho e lembrando sempre que nada trouxemos para este mundo e ao nascer e nada levaremos conosco para a eternidade ao morrer. Ressalta que a vida, ainda que ávida, deve ser vivida na sua realidade, sem ilusão, mas com esperança. O primeiro ponto, no ponto 1, a gente vai ver a questão da casa de Deus e o voto. Primeiro subponto, guarda o teu pé. Eclesiastes, capítulo 5, verso 1, que diz assim: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Então, aqui a gente pode observar vários conselhos no tocante ao culto apropriado. O culto que agrada verdadeiramente ao nosso Deus. É muito provável que, a gente pode conjecturar isso, que Salomão tenha atentado para a forma como era feita a adoração a Deus no templo. Ele diz aqui: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. A casa de Deus nos dias
da antiga aliança, da primeira aliança, nos dias de Salomão, por exemplo, a casa de Deus era o próprio templo, onde ficava a arca da aliança. Então ele diz, guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. O que a gente vai abordar aqui nesse primeiro ponto é a questão do nosso bom comportamento quando estamos na casa de Deus, no lugar da adoração pública. O que é importante a gente chamar atenção aos nossos alunos é no tocante à reverência na adoração, ao respeito, ao temor a Deus, no tocante à adoração. É isso que Salomão observa. Muito provavelmente ele não via isso em muitas pessoas que naqueles dias já iam adorar ao Senhor com muita falta de reverência. E isso talvez tenha levado o sábio a chamar a atenção dos seus leitores no tocante a essa advertência, guardar o pé. Como o comentarista bem coloca aqui, exorta os adoradores a guardarem o pé quando entrarem na casa de Deus. Significa que essa aproximação precisa ser feita com postura, reverência e temor. Então, a gente traz isso para os nossos dias, a questão do respeito, do temor, da reverência na questão da adoração. Infelizmente, muitas pessoas entram nas igrejas hoje, nos templos, e tem vamos dizer, aquele ritual de orar ao entrar, mas durante o transcurso da adoração, não é isso que a gente observa, não é essa reverência, não é esse temor, esse respeito a Deus. E isso, falando para os nossos dias, traz essa questão do respeito ao Senhor, do respeito ao nosso Deus na casa do Senhor. O que é interessante também é olhar, esse guardar o pé sobre esse ponto de vista na questão da liturgia de culto. Mas o que é interessante é quando Salomão diz aqui, olha, guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos. Aqui o Salomão não fala somente no ouvir, né, no ato no sentido da audição. Salomão chama também a atenção no tocante a ouvir, para escutar, para atentar. Né? Tanto é que no original, essa palavra ouvir, no original hebraico é chamar, que tem esse sentido de ouvir, de escutar, o sentido da audição, mas também que tem o sentido de alguém que precisa ter interesse, que precisa atender aquilo que está sendo falado e, principalmente, que precise obedecer. É isso que chama a atenção nesse primeiro subponto aqui. É a questão da reverência, do respeito, no tocante à liturgia de culto, mas também a questão que gira em torno do obedecer, do ouvir no sentido de obedecer. Não somente o sentido da audição, o sentido natural, fisiológico da audição. Lá no Salmo 119, verso 101, a palavra de Deus diz assim: de todo mau caminho desvia os pés para observar a tua palavra. O que é que o salmista diz? De todo mau caminho eu vou desviar os meus pés. Como guardar os pés também? Aqui fazendo essa comparação. Para o quê? Para observar a tua palavra. Ou seja, ser obediente naquilo que temos aprendido em relação a Deus. A gente lembra também lá Samuel falando, no capítulo 15 do seu primeiro livro, 1 Samuel 15, 22, ele diz assim: Samuel, porém, disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à voz do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender do que a gordura de carneiros. Que nós possamos atentar para essa questão do obedecer, do ouvir, no sentido de obedecer, de respeitar. Isso também faz parte do temor ao Senhor, da reverência ao Senhor no momento da adoração. Deuteronômio capítulo 6, versículo 3 também diz: ouve, pois, Israel, e atenta que os guardes, para que bem te suceda e muito te multipliques, como te disse o Senhor, Deus de teus pais, na terra que mana leite e mel. Os judeus, no ato de ensinarem a palavra, os mandamentos aos seus filhos, eles deveriam ter essa postura de ouvir, atentar e guardar aquilo que os antigos, que os líderes, que os pais estavam ensinando aos seus filhos, a questão de obedecer aos mandamentos do Senhor. Então fica esse primeiro ponto para a nossa reflexão, esse guardar o pé no sentido
do respeito, do temor, da reverência na liturgia de culto, mas também, principalmente, para atentar, para obedecer aquilo que temos aprendido no tocante ao conhecimento de Deus contido na sua palavra. A adoração a Deus não pode ser feita sem reflexão e sem reverência, ainda nos dias de hoje. O segundo subponto, a gente vai falar sobre palavras precipitadas. Eclesiastes, capítulo 5, versículo 2, que diz assim: não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu na terra, portanto sejam poucas as tuas palavras. Nesse ambiente de adoração, que Salomão bem provavelmente estava observando nos seus dias, ele chama a atenção e adverte aos seus leitores, aos seus ouvintes, que nesse ambiente de adoração, de ouvir mais e de falar menos, é importante que as pessoas, que os adoradores, não falem aquilo mais do que deveriam falar, né? A ênfase aqui está na conscientização da adoração, na conscientização do momento de oração na adoração, naquilo que a gente vai falar. É importante atentar para isso, tá? Os exercícios religiosos não são vãos, mas se nós não administrarmos bem, eles se tornarão vaidades para nós, coisas vãs. Assim devemos praticá-lo com toda a seriedade e cuidados possíveis, tá? É importante, quando a gente fala no tocante a falar, a atentar para o falar, a gente não cair, como o comentarista diz, no erro de uma oração mecânica, sem espontaneidade. A gente não cair no erro de uma oração já escrita e já previamente ditada para que só possamos repetir. Não é disso que Salomão está falando e não é disso que a palavra de Deus fala no tocante a ter um certo cuidado na hora de falar, mas refletir bem naquilo que a gente vai falar, refletir bem naquilo que a gente vai dizer, né? Tanto é que aqui a palavra de Deus, Salomão diz, não te precipites, né? Precipite no original hebraico é barral, fala de alguém que está apressado, mas apressado no sentido de estar alarmado, aterrorizado, de estar ansioso, perturbado, nervoso. Não te precipites, ou seja, reflete um pouco naquilo que você vai falar. Infelizmente, muitas pessoas na hora da adoração, por algumas situações adversas, angústias, aflições, tristezas e etc., acaba falando coisas que não deve, se expressando mal, não medindo as palavras na hora da oração. E é interessante que essa palavra, não te precipite, no original tem esse sentido, né, de estar apressado por estar aterrorizado, fazer alguma coisa ansiosamente, estar apressado por estar nesse momento, essa pressa ser fruto de uma ansiedade, de um estado de nervosismo, de estar alarmado. Então, o momento da adoração é um momento todo nosso com o nosso Deus. A gente precisa, sim, falar palavras espontâneas, não repetir coisas previamente escritas, orações mecânicas, falar o que estamos sentindo, mas termos cuidado no momento de falarmos a Deus, tá? Ele diz aqui também, olha, não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus. Essa palavra apresse, no original é marrar, no original hebraico, que fala também nesse sentido, de estar apressado, precipitado, de fazer algo depressa por estar ansioso. As nossas emoções, elas devem ser expostas diante de Deus, porque nós somos seres que fomos criados com uma parte emocional e Deus quer essa espontaneidade no tocante a compartilhar os sentimentos. Ele sabe o que a gente está sentindo e Ele quer ouvir isso da gente, mas a gente precisa ter muito cuidado na hora de falarmos com Deus e na hora de não, a gente vai chegar lá já no outro ponto, sobre a questão do voto, na hora de não falarmos coisas indevidas. Mateus capítulo 6, versículo 7, por exemplo, diz assim, e orando não useis de vãs repetições, como os gentios, porque pensam que pelo seu muito falar serão ouvidos. A questão da oração mecânica, a questão daquela oração previamente escrita, que muitos acham que talvez tenha alguma eficácia e talvez não. E o que é muito interessante também, lá no final desse parágrafo, do subponto palavras precipitadas, é o comentarista dizer assim, olha, se orações longas e sem rumo
cansam o povo, como deve soar aos ouvidos de Deus? Então, essa questão da oração também tem um direcionamento, dessa oração ter um objetivo. A gente não falar palavras até desconexas, que uma pessoa que está ao nosso lado não vai nem entender o que a gente está querendo expressar. É claro que Deus conhece porque Ele é onisciente, mas orações sem sentido, sem direção nenhuma, que nós venhamos a atentar, né, no tocante a essas palavras precipitadas na hora da oração, no momento da nossa adoração. Terceiro subponto, o compromisso de um voto. Eclesiastes capítulo 5, versículo 4, que diz assim: quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. Pecamos quando assumimos compromissos que não cumprimos. Tá? O versículo ilustra o falar precipitado de um tolo. Quando um voto é feito a Deus, ele espera que seja cumprido. Então, na primeira aliança, havia o ritual dos sacrifícios que deveriam ser feitos pelo sacerdote, o ser humano, o servo, o israelita, chegava diante de Deus para pedir perdão dos seus pecados, levava o animal, o sacerdote fazia todo aquele ritual. Haviam alguns votos que não eram obrigados a pessoa a fazer, mas a partir do momento em que ele fizesse, ele precisava cumprir esse voto diante de Deus, tá? Então, esse compromisso de um voto nos fala de, muitas das vezes, a gente, nesse turbilhão de emoções que eu acabei de citar no segundo subponto, das palavras precipitadas, no tocante à adoração na casa de Deus, muitas das vezes as pessoas prometerem coisas que não podem cumprir ou prometerem coisas que não dependem somente da sua própria vontade. A gente pode ver lá, no tocante a Jefté, por exemplo, fez um voto impensado, um voto tolo a Deus, porque prometeu algo que não estava totalmente na sua condição cumprir. Muitas das vezes a gente vê isso por aí, pessoas que prometem, fazem votos a Deus, contando com a vontade ou com a decisão de outras pessoas. É muito arriscado, é muito perigoso você fazer isso, porque esse compromisso precisa ser cumprido, mas não dependendo somente de você, aí estar numa situação até dificultosa, não diante de Deus, porque Ele vai entender, mas muitas das vezes, dependendo de si, você não tendo essa certeza, essa convicção de que Deus aceitou o teu voto, porque uma outra pessoa, por exemplo, não cumpriu aquilo que você, muitas das vezes, prometeu, né? A ideia é de não permitir que a boca faça alguém se colocar em dificuldade diante de Deus. Voto, no original hebraico, é neder, que significa uma oferta votiva, um tipo de oferenda votivas ou presentes prometidos a Deus. Tá? A gente tem essa cultura no meio do povo judeu, quando a gente vê desde o início Jacó fazendo esse voto, um primeiro voto ao Senhor, lá em Gênesis 28. A gente viu o voto impensado de Jefté em Juízes 11. A gente tem o exemplo de Ana, lá em 1 Samuel, capítulo 1, mãe de Samuel. A gente vê até os marinheiros, lá em Jonas, capítulo 1, fazendo voto ao Senhor, quando aquela tempestade assola o navio onde eles estavam. E na segunda aliança, no Novo Testamento, a gente vê até Paulo fazendo talvez alguns votos lá em Atos, capítulo 18, muito provavelmente. Então, que nós tenhamos esse cuidado na hora da adoração, em guardar o pé. Tudo uma coisa se liga a outra. Guardar o pé é ter reverência na adoração. Essa reverência também fala por palavras que a gente deve ter cuidado ao pronunciar. E entre essas palavras que a gente deve ter cuidado, para não ser palavras precipitadas, está a questão do voto. Juízes, capítulo 11, versículo 30. Jefté fez um voto ao Senhor, dizendo: se tu me entregares na mão os amonitas, qualquer que saindo da porta da minha casa me vier ao encontro, quando eu vitorioso voltar dos amonitas, esse será do Senhor, e eu oferecerei em holocausto. Prometeu uma coisa que depois ficou difícil para ele. Aí entra toda uma questão teológica, que não faz parte, não vem no caso agora, mas entra toda uma questão teológica sobre o cumprimento ou não do voto de Jefté, devido ao quê? A uma palavra, um voto, um compromisso de um voto feito sem pensar, por palavras precipitadas, num momento todo específico de relacionamento com Deus. Então, aqui a gente termina esse primeiro ponto, onde falamos sobre a casa de Deus e a questão do voto.
Vamos ao segundo ponto, a vaidade das riquezas. Primeiro subponto, amor ao dinheiro. Eclesiastes, capítulo 5, versículo 10. Quem ama o dinheiro jamais dele se farta, e quem ama a abundância nunca se farta da renda. Também isso é vaidade, coisa vã, né? E o que é importante a gente abordar aqui é essa questão da vaidade das riquezas, mas olhando sempre esse versículo 10 como ponto de partida. Quem ama o dinheiro, não é um erro nenhum a pessoa ser rica. Mais à frente a gente vai ver isso. O que Deus condena é esse amor ao dinheiro. Então, o olhar de Salomão, ele tem um olhar mais específico. Aqui já no verso 8, ele até diz: se vires em alguma província a opressão de pobres e o roubo em lugar do direito e da justiça, não te maravilhes de semelhante caso, porque o que está alto tem acima de si outro mais alto que o explora, e sobre este há ainda outros mais elevados que sempre exploram. É até uma questão aqui do sistema, vamos dizer assim, vamos considerar dessa forma, o sistema de governo que Salomão tinha e que muito provavelmente, pelo que a gente pode entender, havia a exploração de uns explorando os outros numa escala ascendente, desde o de baixo, sendo explorado por aqueles que estavam acima. Então isso pode ter trago uma visão para Salomão no tocante à riqueza, como tendo esse pano de fundo, essa origem, a questão do amor à riqueza. Então leva ele a pensar dessa forma: quem ama o dinheiro jamais dele se farta, e quem ama a abundância nunca se farta da renda. Também isso é vaidade. Um relacionamento certo com Deus verdadeiro é o único modo de dar sentido à vida. Ele adverte que a busca por riquezas ou poder pode levar à exploração de membros mais fracos de uma sociedade. É só dar uma olhada nos jornais, dar uma pesquisada, fazer uma leitura que a gente vê a exploração do pobre, a corrupção, né? A exploração dos membros mais frágeis de uma sociedade. Infelizmente, no nosso país, isso é até algo que, infelizmente, faz parte da nossa cultura, a exploração, a corrupção, tudo isso sendo motivado pelo amor ao dinheiro, pela avareza, pelo amor exagerado ao dinheiro. E é disso, repito, que as Escrituras tratam, o amor ao dinheiro. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10 diz assim: porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. O que é que Paulo nos diz? É o amor ao dinheiro, que é a raiz de todos os males, né? E nessa cobiça, nesse desejo desenfreado por ter recurso, se desviaram da fé. O que é que a gente pode observar já olhando para Paulo, né? Claro, a gente está estudando Eclesiastes, mas a gente observando essa questão do amor à riqueza, do amor ao dinheiro, é que o amor ao dinheiro faz com que até pessoas do nosso próprio meio, religioso, ministerial, tenham esse amor ao dinheiro. Vê que Paulo vai dizer que alguns se desviaram da fé. 1 Timóteo 6,10. Alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmo com muitas dores. Ou seja, infelizmente, o amor ao dinheiro, a avareza, o desejo de riquezas acima de qualquer coisa, faz com que até muitos dos arraiais, dos servos de Deus, acabem se afastando e vivendo uma vida que desagrada ao Senhor. Isso é triste. Ainda no verso 17 de 1 Timóteo, Paulo ainda diz assim a Timóteo: manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança da incerteza das riquezas, a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para dela gozarmos. Salomão ainda dizendo no verso 12 de Eclesiastes 5, doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco, quer muito, mas a fartura do rico não o deixa dormir. Verso 13, grave mal vi debaixo do sol, as riquezas que seus donos guardam para o seu próprio dano. Ou seja, Salomão observa que esse desejo desenfreado de possuir riquezas e esse amor
a riqueza é algo vão e é algo que traz até mesmo sentimentos ruins e até mesmo doença para aqueles que vivem tendo a riqueza como como o alvo principal da sua vida. Agora, repito, Cristo nunca disse que os ricos não entrariam no reino de Deus. Muitas pessoas usando aquele versículo lá, né, em que Jesus usa aquela figura de linguagem, é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. E aí, infelizmente, muitos não leem toda a história. Marcos 10, ele é mais incisivo e mais explicativo. Ele diz assim no capítulo 10, versículo 24. E os discípulos se maravilharam destas suas palavras, mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes: Filho, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. O jovem rico estava totalmente perdido pelo seu amor ao dinheiro. E o nosso Senhor Jesus vai nos dizer que é aquele que confia nas riquezas. Esse é o que não vai entrar no reino de Deus. Esse é o tipo de rico que não vai entrar no reino de Deus. Os que confiam nas riquezas. Então, esse é o primeiro subponto no tocante ao amor ao dinheiro, tá? Segundo subponto, riqueza e bênçãos de Deus. Eclesiastes 5,19, que diz assim: Quanto ao homem a quem Deus conferiu riquezas e bens, e lhe deu poder para deles comer e receber a sua porção e gozar dos seus trabalhos, isto é dom de Deus. Eclesiastes 5,19. Então, dom, no original hebraico, matat, que significa um presente. Deus resolve dar a alguns o presente de riquezas. É claro que baseado no trabalho, no esforço, no empreendedorismo. É por isso que a gente diz que, e defende, porque a Bíblia não diz que ricos não vão entrar no reino de Deus. A Bíblia diz que os ricos que confiam nas suas riquezas não vão entrar no reino de Deus. Então, aquele servo de Deus que trabalha, que empreende, que luta para conquistar alguma coisa e consegue conquistar alguma coisa no tocante a um poder econômico, isso é um presente que ele recebe de Deus. É uma bênção que ele recebe do nosso Deus. Não há problema nenhum em relação a isso. Lá no outro parágrafo, o comentarista diz assim: ele desfrutará de um estilo de vida agradável, porque ele está contente com o que Deus lhe deu, e a razão é dada, porquanto Deus lhe responde na alegria do seu coração. Ou seja, ele vive bem, economicamente, financeiramente, espiritualmente, emocionalmente. Por quê? Porque é um presente de Deus. O verso 20 é interessante, que Salomão diz assim: porque não se lembrará muito dos dias da sua vida, porquanto Deus lhe enche o coração de alegria. Tem uma tradução, a Nova Tradução Viva, esse verso 20 do capítulo 5 de Eclesiastes, ele diz assim, nessa Nova Tradução Viva: Deus mantém essas pessoas tão ocupadas, aproveitando a vida, que elas não perdem tempo para meditar sobre o passado. Então, riquezas construídas e conquistadas à base do trabalho e do empreendedorismo honesto é um presente de Deus. É uma bênção que Deus dá e deve-se usufruir para glorificar o reino de Deus. Não há problema nenhum em relação a isso. Mas, entrando no terceiro subponto, riqueza e sua insegurança. Eclesiastes capítulo 6, versículo 1 e versículo 2, que diz da seguinte maneira: há um mal que vi debaixo do sol e que pesa sobre os homens. O homem a quem Deus conferiu riquezas, bens e honra, e nada lhe falta de tudo quanto a sua alma deseja. Mas Deus não lhe concede que disso coma. Antes, o estranho come também. Isto é vaidade e grave aflição. A gente precisa observar a Bíblia, a palavra de Deus. O nosso Deus condena o amor ao dinheiro, mas ao mesmo tempo a Bíblia nos fala que a riqueza é bênção de Deus, mas, no entanto, o servo de Deus precisa entender que não é na riqueza que está a sua segurança. A gente vai ver esse contraponto agora de riqueza e a insegurança. A riqueza, embora seja um presente de Deus, não deve ser a base de confiança daquele que serve a Deus. Como a gente leu lá em Marcos, capítulo 10. Nós não devemos fazer da riqueza o nosso socorro
diante de todo e qualquer tipo de problema que a gente pode conseguir. Isso fica claro, a gente observa que pessoas muitas das vezes abastadas, ricos, morrem de forma infeliz. Eu sei que você já viu isso acontecer. Eu sei que você já viu pessoas ricas morrendo de forma trágica. Eu já vi pessoas com muito dinheiro dando murro em parede dizendo que daria todo o seu dinheiro para que aquela dor passasse. Então, a riqueza, ela não deve ser a base da nossa segurança. Tá? Marcos capítulo 10, verso 22. Mas ele, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. A gente vê aqui o jovem rico, que queria seguir Jesus, chegou cheio de si diante de Jesus, dizendo que era um cumpridor da lei, e quando o Senhor Jesus Cristo o diz para ele vender tudo o que ele tinha e distribuir-se aos pobres, ele se retira, contrariado e triste. Olha só como é a personalidade desse rapaz. Ele se retira, contrariado e triste, porque possuía muitas propriedades. Ou seja, a riqueza não trouxe alegria para o jovem rico, quando ele vai ao encontro do mestre cheio de si e se achando o super espiritual, né? A riqueza não traz essa alegria. E ele sai contrariado, porque quando ele recebe a recomendação de Jesus para que ele vendesse tudo o que ele tinha e distribuísse para os pobres, aquilo bateu no calcanhar de Aquiles dele. A gente tem esse exemplo claro de que a riqueza ela não traz segurança para o homem de uma forma total e completa. A gente lembra também da parábola do rico insensato, né? Lucas capítulo 12, Jesus diz assim, falando sobre aquele homem: e direi à minha alma, alma, tem em depósito muitos bens, para muitos anos descansa, come, bebe, regala-te. Verso 20, mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? A gente vê aqui esse exemplo desse homem, do rico insensato, da parábola, que ele era alguém que havia construído a sua fortuna à base de trabalho. Se a gente for observar lá, era lícito o que ele tinha ganho, conquistado com o esforço do seu trabalho. Mas ele começou a depositar na riqueza a sua segurança, né? Descansa, tem bens para muitos anos, ele achava que ele ia viver muitos anos. Tem bem para muitos anos, né? Muitos anos descansa, come, bebe, regala-te. E aí o Senhor Jesus diz que naquela parábola, Deus chama ele de louco. Por quê? Porque naquela noite vão pedir a alma dele. E o que ele tem? Para quem vai ser? Para quem será? Né? Eclesiastes capítulo 5, verso 14. Se tais riquezas se perdem por qualquer má aventura, ao filho que gerou, nada lhe fica na mão. A riqueza pode ser perdida por um negócio mal feito, por uma crise mundial, por alguma circunstância econômica ou não, que tire daquele momento aquilo que o homem construiu. E como diz, sábio Salomão, né? E até o filho que ele gerou, nada fica para ele. Ou seja, a riqueza, ela é um presente de Deus, dado àquele que trabalha, àquele que empreende de forma honesta e àquele a quem Deus resolve dar, mas ela não deve ser a base da nossa segurança. Então encerramos esse segundo ponto da vaidade das riquezas. O amor ao dinheiro, a riqueza e bênçãos de Deus e a riqueza e a sua insegurança. No terceiro ponto nós vamos falar de contrastes, né? Os contrastes da vida, onde a gente vai ver a prosperidade e a adversidade, o justo e o sábio em demasia, justo e sábio em demasia, coisas encobertas e coisas reveladas. Contrastes, ideias opostas, né? E aqui a gente tem reflexões sobre experiências da vida, né? São provérbios diversos que Salomão cita aqui no tocante, em respeito à sabedoria. Primeiro subponto, prosperidade e adversidade. Eclesiastes, capítulo 7, verso 14. No dia da prosperidade, goza do bem, mas no dia da adversidade, considera em que Deus fez tanto este como aquele, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. Então, aqui são ideias opostas, né? Prosperidade, adversidade, justo e sábio em demasia, coisas encobertas, coisas reveladas. Aqui são ideias opostas. E nesse primeiro subponto, é a prosperidade e a adversidade. O comentarista diz aqui, a sabedoria dá a perspectiva correta para não desanimarmos quando os tempos são difíceis e para que não ficarmos arrogantes quando as coisas estão indo bem. A tendência do ser humano, muitas das vezes, é quando ele cresce,
quando ele se desenvolve, quando ele começa a prosperar, em algum momento ele corre-se um risco de se esquecer do Senhor. Então, muitas das vezes, segundo o pensamento do comentarista, baseado no verso 14, é que há esses contrastes da vida para que a gente possa sempre manter a linha reta, a linha firme naquilo que a gente está seguindo. Deus confere equilíbrio à nossa vida, dando-nos bênçãos suficientes para nos manter felizes e fardos suficientes para nós manter humildes. Ou seja, então é muito interessante esse olhar de Salomão no tocante à prosperidade e à diversidade, está nos contrastes da vida. E é interessante quando a gente vai lá para o Novo Testamento, que há coerência com esse tipo de pensamento. Por exemplo, Tiago, lá no capítulo 1, no verso 2 a 4, ele vai dizer assim, ó, meus irmãos, tende por motivo de grande gozo o passar por várias provações, sabendo que a aprovação da vossa fé produz perseverança, e a perseverança tem a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, não faltando em coisa alguma. Ou seja, no Novo Testamento a gente vê que essas más situações que muitas das vezes a gente vive, serve para nos aperfeiçoar, para que possamos crescer e sermos servos fiéis mais do que temos sido. Romanos capítulo 5, verso 3 ao 5. E não somente isso, mas também gloriemo-nos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança a experiência a esperança. E a esperança não desaponta, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Segundo subponto, justo e sábio em demasia. Eclesiastes 7,16. Não sejas demasiadamente justo, nem exageradamente sábio. Por quê? Te destruirias a ti mesmo. Aqui como o comentarista diz, Salomão não está proibindo que alguém seja justo. Não é essa a ideia principal que o escritor tenta passar. Mas daqueles que buscam ser exageradamente sábio, né? Uma presunção repulsiva e arrogante, uma atitude do tipo, sou mais santo do que você. Ou seja, alguém que se acha muito acima do que se deve ser. É isso que o sábio Salomão tenta passar para os seus leitores. Provérbios capítulo 3, verso 7, quando ele diz aqui, olha, não seja sábio aos teus próprios olhos. É baseado nesse tipo de pensamento, não se achar mais daquilo que se deve. Lucas 18, a gente vê, por exemplo, a oração do fariseu em relação ao publicano, ele orava dele para ele mesmo, ele diz, olha, te dou graças, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano, olha a audácia dele, né? Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho. Ou seja, ele estava cheio de si. É disso aqui, é dessa ideia que Salomão vem condenando, né? Não seja demasiadamente justo, ou seja, não te acha muito, né? Uma presunção repulsiva e arrogante, como ele diz aqui. São declarações a respeito de ser excessivamente justo, mais até do que a gente acha que a gente é. Mateus capítulo 6, verso 1, guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. De outra sorte não tereis galardão junto do vosso Pai Celeste. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens. Muitas das vezes a gente pode observar que existem muitas pessoas assim que são cheias de si, que são muito autossuficientes, se acham em demasia, em todas as áreas da vida, no tocante à sua espiritualidade, no tocante à sua sabedoria, no tocante àquilo que sabe fazer realmente muito bem. Então esse é um alerta que o livro de Eclesiastes, Salomão nos traz nessa oportunidade. E para encerrar o terceiro subponto, coisas encobertas e coisas reveladas, já no capítulo 8, verso 17. Então contemplei toda a obra de Deus e vi que o homem não pode compreender a obra que se faz debaixo do sol. Por mais que trabalhe o homem para descobrir, não a entenderá. E ainda que diga o sábio que a virá a conhecer, nem por isso a poderá achar. Esse ponto ele é muito importante para a gente tentar entender algumas coisas. Primeiro, a gente vai observar essas palavras de Salomão sobre a cosmovisão do velho Salomão. Tá? Alguns historiadores acreditam que os 3 livros que Salomão escreveu foram 3 épocas da sua vida. Cantares teria sido escrito na sua juventude, Provérbios no auge da sua idade
e Eclesiastes no final da vida, tá? Então, a gente pode observar no capítulo 8, algumas ideias interessantes, né, que Salomão tem a nos apresentar, a visão de Salomão, repito, a cosmovisão de Salomão, sobre uma ótica humanista, sobre uma ótica terrena. Tanto é que nesse livro ele usa muito a expressão debaixo do sol, coisas desse mundo. É interessante a gente observar que no final da vida, Salomão pode ter provavelmente ficado alguém amargurado, desiludido, né? O excesso de sabedoria sem Deus fez com que talvez ele ficasse dessa forma. E aí ele começa a observar algumas coisas interessantes. Por exemplo, Eclesiastes 8:12, ele diz assim, ó: ainda que o pecador faça o mal 100 vezes e os dias se prolonguem, eu sei com certeza que bem sucede aos que temem a Deus. Mas, verso 13, mas o perverso não irá bem, nem prolongará os seus dias, será como uma sombra, visto que não teme diante de Deus. Aí no verso 14 ele tem uma outra ideia, ele diz assim, olha, ainda há outra vaidade sobre a terra, justos a quem sucede segundo as obras dos perversos, e perversos a quem sucede segundo as obras dos justos. Digo que também isto é vaidade. Então, ao princípio, ele tem essa ideia de que o mal, o perverso, ele recebe aquilo que ele deveria receber, isso é normal. Mas ele também chama a atenção dele que uma outra verdade, que às vezes as injustiças, aos olhos humanos, repito, é uma visão humanista, debaixo do sol, essa expressão é muito usada, ele acontece também de um justo sofrer como um ímpio, um injusto, e de um ímpio, de um injusto não sofrer tanto como um justo. Então isso talvez trouxe para Salomão algum pensamento assim, então o que adianta se fazer? É comer e beber e aproveitar a vida. Tanto a gente vai estudar lá na próxima lição, isso no capítulo 9, entre o capítulo 9, do verso 1 ao 10, ele parece que perdeu totalmente a esperança, tem até alguns pensamentos que não são verdades espirituais, não são verdades bíblicas, parece que ele perdeu totalmente o tino e aparentemente perdeu a direção daquilo que ele estava pensando. Mas o que é interessante é que no verso 16, aí ele vai dizer, aplicando-me a conhecer a sabedoria e ver o trabalho que há sobre a terra, pois nem de dia nem de noite vê o homem o sono dos seus olhos, os seus olhos. Então contemplei toda a obra de Deus e vi que o homem não pode compreender a obra que se faz debaixo do sol. Por mais que o trabalhe o homem para descobrir, não a entenderá. Ainda que diga o sábio que virá a conhecer, nem por isso a poderá achar. Ou seja, ele viu aqui que não adiantava ele tentar pensar, que ele não ia chegar ao conhecimento de Deus na sua totalidade. Aí o comentarista diz aqui, a pessoa que pensa que sabe tudo está fadada a sofrer decepções nesse mundo. Ao longo dos dias e noites insônios, o pregador aplicou-se à diligência aos mistérios da vida. Concluiu que o homem não pode compreender a obra que se faz debaixo do sol, a obra de Deus. Talvez seja capaz de solucionar um enigma aqui, outro ali, mas não há quem seja capaz de compreender todas as coisas ou de explicar Deus. Só Deus tem conhecimento abrangente e completo. Ou seja, não adianta muitas das vezes você tentar compreender Deus, que você não vai conseguir. O dia que você compreender Deus, ele não é Deus. Então é isso que Salomão está tentando passar aqui. Deus, no entanto, ele deu algo para que a gente pudesse conhecer sobre ele. E em cima disso que ele deu para a gente conhecê-lo, nós devemos sim buscar conhecer a Deus. Tanto é que o comentarista coloca aqui Deuteronômio 29:29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem, a nós e aos nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Ou seja, trocando em miúdos, tem coisa que você nunca vai entender. Tem coisa que nós nunca iremos entender sobre Deus. Tem coisas que talvez Ele nos revele no seu reino eterno e talvez nem nos revele. Tem coisas que nós nunca vamos entender, respostas que nós nunca teremos, assim como Jó, nas lições passadas. Mas dentro daquilo que Ele se revelou, é minha obrigação e a sua obrigação buscarmos conhecer. É disso que está falando esse terceiro subponto. Coisas encobertas e coisas reveladas. Então aqui a gente encerra o terceiro ponto, os contrastes da vida, prosperidade e adversidade, justo e sábio em demasia e coisas encobertas e coisas
reveladas. E assim a gente chega ao final da nossa lição. A nossa aplicação pessoal diz assim, ó: Deus confere equilíbrio à nossa vida, dando-nos bênçãos suficientes para nos manter felizes e fardos suficientes para nos manter humildes. Isso ajuda a nos mantermos firmes e a confiarmos no Senhor. Ele pode transformar fardos em bênçãos. Interessante essa aplicação pessoal. Assim nós encerramos essa nossa lição, a lição de número 10, onde a gente deu uma explanação rápida, a casa de Deus e os contrastes da vida. Vamos encerrar essa pré-aula orando ao Senhor nessa oportunidade. Te agradecemos, Deus, pela Tua palavra e pela oportunidade de compartilhar com os nossos irmãos. Que o Teu Espírito venha nos direcionar, iluminar nossa mente para entendermos a Tua lei, aplicarmos na nossa vida, termos uma aula abençoada nesse domingo. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, que aula maravilhosa, meus irmãos. Deus falou profundamente no meu coração, espero que também tenha falado aí no seu coração, abençoado a sua vida, abençoado o seu ministério. Meus irmãos, se você ainda não é inscrito no nosso canal, nos ajude, vamos junto construir uma IBD inovadora. Você se inscreve, aperta o sininho de notificação para sempre o YouTube estar lhe avisando quando nós postarmos um vídeo novo aqui no nosso canal. E aí você deixa o seu comentário, se você tiver alguma dúvida da aula que foi ministrada, você já deixa a sua dúvida. Com certeza vai ser um prazer para nós estarmos respondendo todos os comentários, tirando todas as dúvidas, mantendo essa conexão com os nossos irmãos professores que estão aí do outro lado levando a palavra de Deus, abençoando a vida dos alunos com a ministração da palavra de Deus. Então, nos ajude, deixe seu like, deixe seu comentário, compartilhe os nossos conteúdos nas suas redes sociais, nos grupos de WhatsApp e vamos juntos então construir uma escola bíblica dominical de sucesso, de resultado para a glória e honra do nome do Senhor. Nos vemos no próximo encontro. Graça e paz a todos.